E aí galera, paz! Aqui é o conhecimento das estrelas para você. Bem, o intuito de eu fazer os vídeos é justamente para, primeiramente, isso é uma coisa que eu faço para mim, né? E com o intuito de que eu tenha assim força e um incentivo a estudar coisas que eu adoro estudar e assim também concretizar esse aprendizado na forma de um vídeo e aproveitar assim para passar esse conhecimento adiante com a intenção de que uma reação em cadeia de bem-estar seja possível entre nós, né? Expandir o nosso bem-estar, a nossa consciência, nossas formas de viver. Bem, eu gostaria, se você está vendo esse vídeo, não deixe de assisti-lo até o final ou até mesmo ir atrás desse tipo de conhecimento, se você se interessa, né? Procurar, assim, trazer o que eu tenho, né? Bem, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de falar que existe um conhecimento a respeito dos nossos corpos, tanto o corpo físico quanto os outros corpos mais sutis que nós temos, certo? Tem certas atitudes, certos hábitos, certas coisas que fazemos que influenciam nesse nosso campo energético, tá? Nos nossos corpos mais sutis, que eu vou explicar agora quais são eles, de que forma eles atuam. Que acabam por prejudicar se for se esses corpos mais sutis estiveram muito prejudicados, eles podem vir a inclusive atingir o nosso corpo físico, podem vir inclusive a influenciar a nossa vida no aqui e no agora, para onde vamos, para onde estaremos. Então é importante a gente cuidar, nos preservarmos, de certa forma. Por quê? Existe, por exemplo, o nosso corpo físico, né? Levando em consideração que eu já falei no vídeo anterior, que tudo é energia, né? E eu dei uma explicação básica a respeito das frequências, né? Se você tem interesse no assunto, eu sugiro que olhe o vídeo, é bem interessante. Por mais que o outro vídeo eu gravei com um pouco, eu assisti ele de novo, né? Parece que eu estava falando assim com um pouco de ansiedade, assim, mas era aquilo que eu queria falar, tá? Então, levando em consideração que tudo é energia, tudo gira em torno de energia, a matéria nada mais é do que essa energia condensada. Além desse corpo que nós temos, o corpo físico, nós temos depois um corpo mais sutil que se chama o corpo etérico ou duplo etérico. Tem diversos nomes, né, mas eu vou utilizar esse para explicar que nada mais é do que um outro corpo que ele cerca o nosso corpo. Posso senti-lo agora. E ele é todo composto que a gente chama de fluido vital ou ectoplasma. Esse corpo energético ele é totalmente dependente da nossa vida material, do planeta Terra, de certas formas. Ele é dependente dessa energia. Por isso, quando nós morremos, quando o corpo físico morre, desencarnamos, nós nos desencarnamos, esse corpo, que se chama esse duplo etérico, que é um corpo mais sutil, um corpo de energia, ele fica mais ou menos, pode ficar até mais ou menos uns 40 dias assim, ainda existindo, tá? Porque senão ele poderia ser utilizado para outras formas, a gente pode tratar disso num outro vídeo. Bem, e é nesse corpo energético que estão os chakras, que a gente chama de chakras. Chakras nada mais são do que
centros de energia no nosso corpo, tá? Então, como tudo é vibração, tudo é frequência, dependendo da localização onde estão esses chakras, eles também estão relacionados com aspectos da nossa vida, as emoções nossa, o nosso mundo interior, afeta esses chakras e, consequentemente, todo o nosso campo energético, tá? Vou falar um pouquinho a respeito dos chakras, assim, para quem não sabe, para quem já estudou bastante isso, é bem batata, assim, mas vale sempre revisar isso. Eu, pelo menos, acho muito legal. Por exemplo, a gente pega o primeiro chakra, que é o chakra raiz, né? Acho que tem alguns chamam de Muladhara, né? O chakra raiz, que ele se localiza na base da nossa coluna vertebral, né? Ele é representado pela cor vermelha, né? A cor vermelha, e também ele está relacionado com a nossa experiência aqui no físico, no planeta Terra, né? Como nós estamos encarnados, a nossa experiência material, né? Também, consequentemente, com o nosso trabalho, a nossa vida financeira. E dependendo da forma como nós agimos no mundo, todas essas sintonias que nós acabamos por entrar, por exemplo, se a gente se sintoniza com coisas boas, com coisas elevadas, com coisas nobres, esses registros vão constar no nosso corpo energético, tá? Da mesma forma que nós se sintonizamos com coisas que não são muito positivas, vão constar no nosso corpo energético. Bem, então o primeiro chakra aqui tem a representação da cor vermelha, o elemento dele é o elemento terra, né? Tá ligado com a nossa experiência física. Esse chakra, quando ele está desregulado, pode acontecer da pessoa ser muito gananciosa, né? Viver assim pelo material, sede de poder, essas pessoas assim que têm esse chakra desregulado. Enfim, logo acima nós temos o chakra sexual, o sacro, ou acho que é o chamam de esplênico também, né? Me corrijam se eu estiver errado. O elemento dele é a água. Ele está envolvido ele tem a representação da cor laranja, mas pode também estar do laranja para o vermelho, dependendo da situação da pessoa, assim, eu já ouvi falar disso, né? Mas normalmente a cor laranja, o elemento é a água, e nesse chakra reside, no primeiro e no segundo chakra a gente capta muita energia da terra, né? Pega muita energia da terra, e esse chakra ele vai acumulando energia ali que consta a nossa energia sexual, assim como a nossa relação com nós mesmos, ou seja, na primeira pessoa, a minha relação comigo mesmo, como eu me vejo, como eu me sinto, como eu me trato, como eu me comporto, qual é a minha ética, a minha moral comigo mesmo, eu sou íntegro comigo mesmo, eu me respeito, como eu cuido do meu corpo, no sentido mais ético falando agora, né? Eu respeito este templo que eu vivo. O que bloqueia esse chakra é o chakra. O que bloqueia esse chakra é o sentimento da culpa, né? A culpa em qualquer situação da nossa vida faz com que esse chakra esteja bloqueado. E, bem, tem muita gente que fala que a energia sexual, ela tem diversas formas de ser canalizada para outras coisas, assim. Eu particularmente não consegui, eu acho muito difícil isso aí. O chakra sexual, ele realmente precisa ser saciado. E quando a gente tem essa coisa assim em relação ao sexo, né, que é muitas vezes, né, tem uma conotação ruim, como se o sexo fosse ruim, não fosse uma coisa divina, não, como se fosse errado nós termos isso, uma coisa que é nossa de nascença. E não é, definitivamente não é. Acontece que aconteceram diversas distorções na nossa mente que fizeram de nós mesmos fazermos isso algo impuro, né? Mas por natureza ele não é. O problema está todo na mente. Quando há, né, problema, ele está na mente.
Isso que faz desregular esses centros energéticos. Então, o primeiro e o segundo chakra capta muita energia da Terra, né? São bem mais densos, energias mais densas. Avançando para cima, nós temos o plexo solar, que é a nossa relação com o mundo exterior. A tua relação com o outro, na primeira pessoa, a minha relação com as outras pessoas. Se dá de forma harmônica, como é que é essa relação minha com o outro? Estamos em relação de igualdade? Ainda por cima, eu me respeito perante o outro? Eu me acho superior ao outro? Também está ligado com outro chakra essa questão de se achar, né? Mas a relação com o mundo exterior e tem muito a ver também com a leitura de ambientes, assim, a tua autoproteção, delimitar o teu espaço pessoal do espaço do outro, tá? E não se deixar influenciar tão facilmente. Já avançando, nós temos o chakra cardíaco, ele tem o plexo solar, ele tem a cor amarela, o elemento dele é o fogo. Em cima nós temos o chakra cardíaco, que ele é representado pela cor verde. Aqui no coração, né? Ele já é um chakra que vibra numa energia bem mais elevada, está envolvido com nossos sentimentos. O pesar, a tristeza, né? Quando ele está desregulado. Ou simplesmente sentimentos que nós vivenciamos, temos que vivenciar ao longo da nossa vida, né? Mas também é que sentimento é diferente de emoção, tem uma diferença assim, só que eu não sei muito bem explicar. Eu consigo sentir assim a diferença, a emoção é uma coisa bem mais primitiva, por exemplo, a raiva, né, é uma emoção, mas daí nós temos uns sentimentos, assim, o amor, né? Tudo nesse chakra, o elemento dele é o ar. Avançando, nós temos o chakra laríngeo. O chakra laríngeo ele tem a representação da cor azul, né? Se não me engano, azul. E ele está representando pela nossa expressão, o que nós somos dentro, como nós expressamos para fora. Falamos a verdade? Mentimos? Está envolvido com a nossa expressão. O chakra frontal, que ele está representado pela cor azul índigo. É um outro tom de azul. Ele está relacionado com diversas coisas. Uma delas é a nossa intuição, a nossa capacidade de nos autogerirmos, nos autoliderarmos. Nossa intuição, né? A respeito de tudo, do externo, de nós mesmos. Vamos buscar a orientação interna, podemos fazer visualizações através desse chakra, diversas coisas. Ele, na verdade, é muito importante. Cada chakra, todos são importantes, né? E cada chakra ele está ligado com uma glândula, né? Endócrina. Eu acho que, se eu não me engano, tem um que não é ligado em nenhuma glândula. E depois, mais em cima, nós temos o chakra coronário. Ele fica assim, ó, um pouquinho até acima da cabeça, tá? E ele está ligado com a nossa ligação com o divino. Bem, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu acho que eu vou falar... Não, só para concluir, esse é o nosso corpo energético e totalmente dependente da nossa vida física aqui quando nós estamos encarnados no planeta Terra. Ele tem então esse fluido que se chama o ectoplasma, né, que nada mais é do que energia que fica nesse chakra, né, fica no corpo energético. Aonde nós estamos vibrando vai influenciar diretamente esse corpo, que o meu campo magnético, portanto, informa muito do que eu sou. Sabe aquela pessoa que tu vê que ela é uma pessoa pesada, ela é uma pessoa densa, ela chega no ambiente e já muda? Ou quando é uma pessoa leve, traz alegria, traz paz? É justamente pelos pensamentos, pelas atitudes, faz esse campo energético em volta de nós vibrar de forma diferente. E isso, às vezes, se souber manipular a energia, pode sentir. Então, pessoal, é isso que eu quero falar hoje. Se preservem, cuidem desse campo energético, cuidado com os nossos amortecedores que são usados, né?
drogas, mas não só drogas, tudo que a gente bota para dentro, né? Como o alimento, da onde vem o alimento, por onde esse alimento passou. É bom a gente refletir, não vamos ficar paranoico, né? Mas é, pensamentos, o que que você anda lendo, o que que você anda fazendo, é, em que lugares você visita, onde frequenta, tudo isso altera nosso campo vibratório, as pessoas com que você mais anda. Então, em prol da nossa alta vibração, preserve o seu campo energético. Além do campo energético, ainda tem o que o Allan Kardec chamou de perispírito, que é um corpo que daí independe da nossa vida material, ele não vai se dissolver depois que a gente desencarnar, morrermos, é o corpo astral ou perispírito. Para quem não sabe, quando a gente dorme, o nosso espírito ele desacopla do corpo físico, e assim nós podemos fazer uma